6 formas de você se conectar com o teu paciente de DTM na primeira consulta. Eu sou o professor Jorge von Zuben, que há mais de 30 anos vem ensinando dentistas, desde o primeiro atendimento, desde a primeira entrevista no seu consultório, no seu escritório, para detectar uma DTM do teu paciente. Faz parte do seu arsenal primariamente desenvolver diagnóstico. E o diagnóstico nós sabemos que vem da história clínica. Então, vem comigo, que eu vou mostrar para você 6 formas de como você se conecta com esse paciente, para você não ser invasivo. E a assertividade no seu atendimento é a certeza de que você vai ter sucesso no seu diagnóstico e, com certeza, vai ampliar resultados extremamente positivos na sua terapia para DTM e dor orofacial. E, lógico, aproveita esse tempo, dá um like aqui no nosso canal, se inscreve, toca no sininho, isso é muito importante. De qualquer forma, também, coloca aqui sugestões e suas dúvidas, porque isso é muito importante para manter aqui animados para trazer muito conteúdo para você. Eu tenho percebido, assim como você, tinha, né, na verdade, muita dificuldade em me conectar com esses pacientes. E essa dificuldade eu vejo na grande maioria de nós dentistas. Na verdade, isso gera uma dor, um problema sério na escuta de nós dentistas para com os nossos pacientes. Isso é muito importante, você se conectar com o paciente, você entender a verdadeira necessidade dele. E outra, se preservar, muitas vezes, de colocar a nossa necessidade acima desse paciente. E é por conta disso que eu preparei esse conteúdo exclusivo para você entender as 6 formas que eu vou trazer de conectividade adequada, principalmente na primeira consulta com o teu paciente. Vamos dar uma olhada nesse material? 6 formas de se conectar com o seu paciente. Vamos falar agora de uma consulta matadora. Vamos abordar, lógico, aqui no nosso canal, a DTM e a dor orofacial. Mas não esquece de pensar, essa consulta matadora, ela pode ser utilizada em qualquer tipo, né, em qualquer área da odontologia. Especificamente no nosso canal aqui, nós vamos conectar com os pacientes de DTM e dor orofacial. Mas isso não te exime de se qualificar dentro de qualquer outro tipo da sua área de atuação da odontologia. E a principal palavra, a principal regra que a gente vai adotar nessas 6 formas, ela se baseia no princípio rapport. E o rapport, ele vem de uma frase, de uma expressão francesa, que quer dizer relação, ou seja, relacionar-se, entender o problema, ser empático, gerar conexão, gerar confiança, essa harmonia no processo de comunicação. Ou seja, nessa hora, nós dentistas temos que ser comunicadores e ter a capacidade de interagir, trocar e receber essas informações de uma maneira correta, de uma maneira adequada, não se apressando, às vezes não respondendo na frente do teu paciente. Eu vejo isso é muito comum, muito comum. A gente se toma muitas vezes pela ansiedade e se perde nesse, que eu posso dizer, nessa rota, nesse caminho adequado para que você possa escutar a necessidade do teu paciente, promover uma relação de troca, né? Na terapia, a gente fala de campo transferencial, mas nessa hora, a primeira consulta tem que ser matadora. Olha lá que bonito. Quando eu pratico escuta empática ou escuta ativa, eu demonstro interesse adequado, né? A gente chama de atenção centrada no paciente. Isso significa que as queixas desse paciente estão sendo verdadeiramente escutadas e ouvidas aqui na nossa terapia. Validar as preocupações, não também vitimizar-se com o paciente, não se solidarizar com o sofrimento, isso é importante. Mas
a gente tem que mostrar que compreende e entende o que aquele paciente está passando. Principalmente nas abordagens de DTM e dor orofacial, onde, por muitas vezes, e a maioria dos nossos pacientes sofrem com a dor crônica. Então, esse paciente de dor crônica, que ele acompanha sinais e sintomas de TTM e dor orofacial, ele precisa ser escutado. Exatamente isso. Centraliza a sua audição e escute, como é que eu posso dizer? Com, com destreza esse paciente, que muitas vezes é na escuta que esse paciente vai verbalizar e ele vai se sentir acolhido e compreendido por você. Então, primeiro passo, escuta empática. A segunda, espelhamento. Isso aqui é fantástico. Segundo as pesquisas, para você ter uma ideia, o espelhamento ele leva talvez no máximo 7 a 9 minutos. Isso mesmo. 7 minutos eu me conecto com o paciente. Por quê? Eu vou refletir uma linguagem corporal, eu vou imitar um gesto, eu vou refletir, né, se eu posso imitar uma postura, eu vou me preocupar em repetir palavras, até mesmo vícios de linguagem, tipo top, né, doutor? Faz sentido, doutor? Aquelas outras expressões, tipo, né? Tipo isso, tipo aquilo. Mesmo que você seja um meio old fashion, assim como eu, mas dá para encarar, dá para a gente espelhar. E o espelhamento traz o quê? Uma conectividade direta com esse paciente. Linguagem verbal e não verbal, isso aqui é fantástico. O seu paciente está falando alto e você fala mansinho. O seu paciente fala mansinho e você está gritando aqui do outro lado. Então, procure equalizar esse tom de voz, sorrisos às vezes exagerados, principalmente esse paciente no contato visual, ele já está mais o quê? Ansioso, ele está receoso, ele traz os medos, ele traz para você os atendimentos que passaram antes por você. Ele traz para você as desilusões, as frustrações de outros tratamentos. Então, isso é muito importante, essa leitura verbal, sentimentos, emoções. Tome muito cuidado nessa hora para você não se dispersar. Tenho percebido que colegas mantêm o celular ligado, o notebook em outros canais ou em outras situações, que por hora ou no momento inadequado pode invadir o seu momento de anamnese, o seu momento de entrevista, de consulta do teu paciente, né? E notar sempre olhares. O paciente às vezes ele tende a fugir um pouco do olhar quando ele está se percebendo sendo julgado ou até às vezes ameaçado com as perguntas que nós fazemos. Então, leitura verbal e não verbal gerando também conectividade. Não menos importante falar disso, mas reconhecer os sentimentos desse paciente, né? Principalmente voltando a falar em casos de paciente com dor crônica ou ansiedade, o que hoje permeia todas as áreas. Não estou nem falando só da DTM, dor orofacial. A maioria dos pacientes hoje vive esses aspectos emocionais, ansiedade e depressão, né? Então, cuidado com também menosprezar exatamente isso e não deixar de validar esse aspecto comportamental, falando: olha, eu entendo que você está se sentindo desconfortável com essa dor, eu entendo que o senhor possa estar passando, lógico, eu não sinto a sua dor, eu não sinto a sua ansiedade, eu não sinto a sua depressão, mas eu tenho condições plenas de experimentar essa vivência aqui hoje com o senhor ou com a senhora para ajudar a abrir um diagnóstico adequado e contemplarmos um tratamento de sucesso. Agora, sem falsas promessas. Mostra que existe, olha lá, casos parecidos com o dele, que ele não está sozinho nessa jornada. Olha, casos como o da senhora, casos como o do senhor, tendem a melhorar assim. Uma neurolinguística sempre positiva nessa validação emocional. Procure não ser negativo, né?
Sempre focando no lado comportamental negativo. Não. E nesse momento já aproveita e já entra nessa quinta experiência. Então, a quinta forma explica de uma forma simples, uma linguagem que contemple até o grau cognitivo do teu paciente. Muito embora você possa atender no consultório seu particular, por vezes também atendemos em ambulatórios, hospitais, ambulatórios de faculdade, esses pacientes, nós precisamos, nessa hora, nós somos os comunicadores. Então, a obrigatoriedade de se fazer entender é nossa. Nós temos que traduzir aquilo que o paciente está trazendo, tentar colocar numa linguagem, se eu posso falar simples, mas no caso, uma linguagem adequada ao ambiente que você está. Muita, muita falácia técnica, muita parafernália também. Isso também vem assustando os pacientes, né? Cuidado em oferecer, assim, talvez recursos inusitados, mas a minha experiência, ok? A nossa experiência, eu como professor e você que está me assistindo, nosso aluno, você vai perceber que a gente tende aqui, nos nossos cursos, no meu atendimento no Instituto Jorge von Zuber, em oferecer recursos imediatos. Eu procuro sempre aliviar aquela dor de imediato do paciente, até que depois, no segundo tempo, eu oferto propostas financeiras, protocolos, etc., que porventura o paciente possa necessitar. Mas nesse momento, uma vez que você possa, no recurso simples, eliminar a dor momentânea daquele paciente, sim, você vai ganhar a confiança e vai mostrar para esse paciente uma luzinha lá no fundo do túnel, que ele possa exatamente viver e conviver sem dor. A empatia e acolhimento caminham juntos. Essa sexta forma de se conectar adequadamente, principalmente na primeira consulta, né, centrada nesse paciente, é demonstrar que você realmente se importa com o bem-estar desse paciente. Uma vez que você se interage de forma humana, de forma solidária, porém, entender que esse paciente ele pode estar nervoso, ele pode estar muito ansioso, ele está frustrado, ele está negativo. E aí a nossa parte de entender esse paciente, muitas vezes não é se colocar no lugar do paciente, né? Mas sim entender o limite dele e nós sermos acolhedores. A parte de comunicação é nossa obrigatoriedade. Então, presta atenção. Ser empático e acolhedor é fundamental. É a sexta forma de se acolher um paciente. Sem empatia e acolhimento, principalmente pacientes crônicos que a DTM e a dor orofacial te traz, não tem como você dar esperança para esse paciente. E são pequenos gestos, né? Mostra realmente que você está preocupado, mostra que existem inúmeras pessoas que estão sofrendo também, mas que a gente está aqui para acolher, para dar o nosso melhor para aquele paciente. Neurolinguística positiva, acolher e entender, às vezes, que você pode citar e pedir para o paciente falar sobre os relacionamentos familiares dele, trabalho, eu não sei qual é o cenário ali nessa hora, mas tudo isso é muito importante para agregar valor na sua anamnese e entender um pouco mais desse indivíduo, para que a partir dessas 6 formas de se conectar com o paciente, você vá fazer seu exame clínico de uma forma muito mais segura, o paciente muito mais tranquilo, o paciente mais confiante em você. Isso mostra que realmente, nesses mais de 35 anos que eu atendo DT e dor orofacial, eu posso garantir para você. Essas 6 formas são o mínimo, né, que você deveria trabalhar e desenvolver no seu dia a dia clínico de atendimento. E claro, gostaria de te lembrar, dá uma curtida no nosso, toca no sininho, deixa suas dúvidas, suas perguntas, uma sugestão de tema. Isso é muito importante para que a gente possa se conectar cada vez mais nessa comunidade DTM Sem Segredo. E além disso, dá uma olhada aqui embaixo, eu deixei um link do nosso grupo exclusivo de ajuda no WhatsApp. É um conteúdo gratuito. Clica aqui, ó, tem um link no WhatsApp. Vai lá e participa. Faça parte desse grupo exclusivo de profissionais
que já se decidiram e entenderam, assim como você, a importância de se discutir e se empreender melhor na DTM e na dor orofacial. Agradeço mais uma vez sua atenção. Não perde nossos próximos vídeos e um grande abraço aqui do professor Jorge Von Zuber.